A primeira vez que eu joguei esse cabelo, que eu fiz assim, ó, que ele tava quente, ele ficou mais levinho, ele ficou com mais frizz, né? Agora, uma vez que ele dá uma esfriada, ele assentou na posição certa, ele já tem um outro caimento, ele não fica aquele cabelo, ó que interessante isso. Por quê? E hoje eu tô lisa, porque ontem eu quis cavar um corte, né, com a minha cabeleireira. Eu falei, vou deixar o cabelo prontinho, porque ela faz o cabelo seco. Aí eu já tô lisa, tô até me estranhando aqui, meu Deus. Mas vamos lá. Então é o seguinte, conteúdo hoje, o conteúdo teve uma mudancinha, né? Mas enfim, hoje eu vou falar com vocês sobre as suas perguntas que vocês colocam e as possíveis respostas. Então, quando você coloca um comentário, quando você coloca no comentário uma dúvida, quando você manda por inbox, eu quero agradecer a Gisele, que ela vai coletando as perguntas, as dúvidas, porque infelizmente não tenho tempo de responder todo mundo, né? Simplesmente entrar e começar a responder, até porque como o meu tempo é bastante escasso, eu direciono minhas energias mais para responder os alunos, né, do curso, da base do cabeleireiro integrativo, e quando a gente tem uma organização que de 4 em 4 perguntas eu estou respondendo, né? Então, porque eu não gosto de dar resposta superficial, assim, uma resposta, eu gosto de aprofundar, né? Então, hoje são 4 perguntas que vou tentar respondê-las aqui da melhor maneira possível. Gente, então, vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Por onde posso iniciar? Então, tem muita gente que está começando na área e pergunta por onde começar, né? Como cabeleireira, né? Para trabalhar como cabeleireira, como cabeleireiro. Segunda pergunta é como evitar que as pontas fiquem feias? Então, a galera que tem problema aí com escovação na ponta. Terceira pergunta, qual a melhor maneira para escovar cabelos crespos para que tenha uma boa finalização? Quarta pergunta, como diminuir o tempo de escovação, pois estou demorando em torno de 50 minutos para escovar um cabelo crespo ondulado. Tá? Então, são 4 perguntas. Se você quer saber a resposta para essas dúvidas, então fica comigo até o final. Se você é novo no canal, meu nome é Luma Sakamoto, eu sou cabeleireira, sou tricologista e eu tô aqui para ajudar você a se tornar um cabeleireiro integrativo. O que é o cabeleireiro integrativo? O cabeleireiro integrativo é o profissional que consegue enxergar, né, o potencial de cada cabelo e despertar esse potencial. Então, o cabeleireiro integrativo é o profissional que olha para cada cliente, vê o potencial do cabelo dela e com as suas técnicas, com os seus recursos, consegue despertar esse potencial, tá? Então, eu tenho aqui a alegria de ter uma turma nova, cujo, né, alunos novos também estão aqui participando comigo, e eu queria muito agradecer a confiança dessa última turma. A nossa maior turma foram mais de 27 pessoas que entraram nessa última turma. Sei da responsabilidade que eu tenho com essa galera, mas eu também não posso abandonar o conteúdo gratuito. Então, no conteúdo gratuito, o que eu faço? Eu falo muito com vocês que estão começando, vocês têm dúvidas mais sobre a base. Por quê? Porque eu acredito sinceramente que é a base que vai ajudar vocês a construir a confiança que vocês precisam para se desenvolverem como profissionais cabeleireiros, cabeleireiras, tá? Então, esse conteúdo, ele é um conteúdo que eu trago em profundidade, trago assuntos bem específicos que muito provavelmente você não vai ver em outro lugar, tá? Então, é o seguinte, você que está acompanhando o conteúdo, já entra, já vai curtindo. Galera, vocês que entraram, por favor, já dão um curtir aí, porque assim mais pessoas vão receber esse conteúdo. Então, entrou, curta, já dá um comentário aí, inscreva-se no canal no YouTube, segue a gente no Instagram, no Facebook, tá bom? Que essa é a forma que vocês podem fazer para ajudar o conteúdo do cabeleireiro integrativo. Então agora nós temos os assuntos aqui hoje, live de perguntas e respostas, e aqui está a primeira, vamos lá. Gente, é o seguinte, por onde começar na área da beleza como cabeleireira, né, como cabeleireiro?
falo para vocês que tem duas vias mais comuns, tá? Então, a primeira via mais comum, e ambas têm prós e contras, mas vamos lá, a primeira via para você começar é como auxiliar. Quais são as vantagens de você começar como auxiliar, né, de cabeleireiro ou assistente de cabeleireiro? Quais são os prós? A tendência é que você aprenda mais rápido, porque você vai estar exposta a maior quantidade de atendimentos. Então, vou começar como assistente, faz um curso, né? E aí decide começar como assistente. Como você vai estar ao lado de um profissional que já tem a sua clientela formada, existe essa tendência de você pegar mais experiência mais rápido, tá? Por quê? Porque trabalhar com cabelos é acúmulo de prática. Não dá para você ser um cabeleireiro, uma cabeleireira que é teórica, né? Eu já mencionei isso com os meus alunos, que eu gosto muito de teoria, eu gosto de aprender teoria, sou bastante teórica, mas se eu não tivesse prática, se eu não tivesse acumulado prática, eu não conseguiria fazer um conteúdo sobre escovação, né? Só ficar falando para você, faz assim, faz assado. Então, quando eu vou pego a boneca aqui, mostro para vocês que é assim que vocês vão fazer, aí vocês chegam lá no atendimento ou na sua prática, você consegue perceber que aquilo é real, esse conhecimento é real, é porque eu acumulei essa experiência para poder passar para vocês. Então, essa parte da prática, ela acaba acontecendo com mais frequência para quem é auxiliar por conta dessa exposição ali à agenda, né? Uma agenda, né, espero eu que seja cheia de um profissional principal. Outra coisa que é pró, né, que é um benefício de você começar como auxiliar, é que você está sob a responsabilidade de um outro profissional. Então você pode contar com a experiência desse outro profissional para ajudar a contornar possíveis erros. Os erros vão acontecer, tá, gente? Até mesmo quando você é experiente, você vai errar, né? Eu erro, cabeleireiros que têm 20, 30 anos de profissão também podem errar. A questão é que, conforme a gente vai acumulando experiência, tem coisas que a gente consegue contornar. Eu falo que o problema não é errar, o problema é não saber corrigir o erro. E quando você está trabalhando como um auxiliar de um profissional mais experiente, muitas vezes ele sabe sair daquele erro, ele sabe contornar a situação, né? Outro ponto legal sobre começar como assistente num salão, né, ou com um profissional, mesmo que ele não seja um salão tão grande assim, é a questão de você ter acesso a mais produtos. Até o pessoal que está começando no curso está bastante ansioso com relação ao produto, tem acompanhado os comentários. Que marca que é boa? Gente, é assim, a gente tem que entender que quando você começa na área, você pode ter acesso como auxiliar a produtos de categoria que a gente chama premium, né, que são produtos tops. Tem produtos que são intermediários, tem produtos que não são tão bons assim, né? Quando você vai para uma estrutura já sedimentada, como um salão já que tem clientela e tudo mais, às vezes eles têm acesso a esses produtos premium. Mas se você não pode comprar, você vai começar com aquilo que dá. O grande lance é você entender o que comprar, né? Você ter parâmetros para comprar. Mas, de qualquer forma, voltando para essa história de como começar na profissão, como auxiliar, você vai ter mais chance de experimentação de produtos, tá? E outra coisa que é bacana, que é um benefício de você começar como auxiliar, é você ter mais foco no desenvolvimento técnico. Então, no caso, você não se preocupa tanto com a parte administrativa, você fica lá pensando, bom, como é que eu faço para ter o resultado, para melhorar a minha escovação, para melhorar a minha indicação de produtos. Então, como auxiliar, você tem mais foco, beleza? Então, eu falei aqui para vocês que quando você começa como auxiliar, você tem de benefício aprender mais rápido, porque você está acompanhando a agenda de um profissional, você vai praticar mais, né? Você está sob a responsabilidade de um outro profissional que vai te ajudar a contornar possíveis erros, né? Você tem acesso a mais produtos, então você conhece, você experimenta mais ferramentas, né? E você tem mais foco no desenvolvimento técnico, tá? Por isso que eu falo que
começar como auxiliar significa que você vai ter mais rapidez na técnica. Entretanto, vamos para os contras, né? Quais são os contras de você começar como auxiliar? É que você vai estar sujeito ou sujeita a regras de uma empresa e você vai ter que ser, subordinado ao profissional que você auxilia, tá? E aí, assim, essa baixa autonomia e essa necessidade de cumprimento de regras são regras que não necessariamente foi você que criou. Então, você pode não ter necessariamente um ambiente de estímulo, um ambiente de valorização, e isso pode te afetar. Pode ou não, né? Tem gente que lida melhor com isso. Então, você tem que seguir regras. O ambiente dessas regras pode não ser um ambiente tão estimulante. E tem a questão da menor porcentagem também. A tendência de começar como auxiliar é você ganhar uma menor porcentagem sobre o serviço, né? Só que você pode ganhar no giro. Então, apesar de ser menos porcentagem, você pode ganhar no giro. E um outro ponto importante que eu acredito que é um contra aí, que pesa com relação ao auxiliar, é que você pode não se estimular a desenvolver a autonomia como profissional principal. Tem muita gente que se acomoda na função de auxiliar e para ela tá tudo bem. Se você tá por exemplo, num salão onde tem muito giro ou um salão que tenha um ticket médio mais alto e você, apesar de ser uma porcentagem menor, você faz um volume maior de dinheiro como auxiliar, pode ser que não seja interessante para a pessoa falar assim, não vou assumir o risco de ser cabeleireiro, não vou de repente ficar com a agenda vazia. Então tem gente que pode querer ficar nessa posição, tá? Então, como auxiliar, eu falei desses pontos, que é os contras, né? Está sujeito à regra de uma empresa, pode ser que esse ambiente não seja um ambiente de estímulo, você tem menos autonomia, né? Você ganha menos porque você tem menos autonomia, só que você pode ganhar em quantidade. E nesse ambiente onde você ganha na quantidade, pode ser que você fique satisfeito e não queira se desenvolver como profissional principal, tá? Então, eu acho que são esses pontos. Oi, gente, então, coloquei aqui todos os pontos a respeito de começar como auxiliar, todos os pontos que eu vi, né? Lembrando que não sou dona da verdade, isso pode ser variável. Mas deu para vocês entenderem? Quando você começa como auxiliar, o que é pró e o que é contra? Agora a gente vai fazer essa análise com relação à segunda possibilidade de como começar, como iniciar na profissão de cabeleireira, que é o quê? O atendimento na sua casa ou no seu espaço, tá? Você começa a atender sozinho, conversando com a galera dos alunos. Tem gente que começou diretão e foi trabalhar já sozinho. Quais são os prós e os contras de começar a trabalhar sozinho ou sozinho, tá? Prós, benefício. Você tem mais flexibilidade na sua agenda. Então, você faz o seu horário, você decide o dia que você atende, você decide a hora que você atende. Você tem menos pressão, né? Você tem menos pressão externa, ou seja, pessoas cobrando você, e você pode criar a sua atmosfera de trabalho. Então, quem trabalha em casa ou quem trabalha no seu salão fechadinho, cria a sua atmosfera de trabalho. E particularmente eu, né? Eu não atendo em salão de outras pessoas, e porque isso para mim também pesa muito. O ambiente de trabalho para mim é uma coisa que eu valorizo muito. Então, essa coisa do criar a atmosfera de trabalho, para mim eu valorizo, tá? Outro ponto positivo a respeito de trabalhar sozinha, começar sozinha, é você desenvolver o seu lado empreendedor ou empreendedora, tá? Então você tem essa coisa de você buscar resultado. E mais um ponto importante, você determina a sua meta de ganhos financeiros. Então você percebe que você está adiante, né? Você está nas rédeas da situação, então você vai determinar a sua meta de ganho, tá? Então, com atendimento em casa, quais são os pontos positivos? Você tem flexibilidade, você pode ter menos pressão, né? Pressão de colegas. Esses dias também uma aluna comentou que ela acabou entrando também porque gente criticando o trabalho dela, isso né, gera já um peso nessa atmosfera de trabalho.
Você tem como benefício desenvolver o seu lado como empreendedora e você determina aí quanto você quer fazer de dinheiro, né? Então você sabe que isso depende inteiramente de você, tá? E agora, e os contras? Vamos lá, quais são os contras? A tendência é que a curva de aprendizagem seja mais lenta. Então, ao invés da pessoa pegar a prática de uma forma mais rápida, ela acaba alongando essa curva de aprendizagem. Por quê? Porque o volume de atendimento é mais baixo, né? Então, quando você não tem esse compartilhamento de tantas experiências, quando você não está lá do lado de um salão girando, observando, a tendência é que essa curva seja mais lenta, essa curva de aprendizagem com relação ao desenvolvimento técnico. Mas, né, em compensação, quando você sabe, por exemplo, que existe um ambiente como, por exemplo, o cabeleireiro integrativo, o grupo, por isso que eu falo que o grupo nosso do cabeleireiro integrativo é importantíssimo, porque muitas pessoas que estão lá são profissionais que trabalham em casa ou que têm o seu espaço de atendimento com baixo volume. Só que o que a gente compartilha dentro do grupo, né? Esses dias a Mari postou lá, acho que foi ontem ou anteontem, um cabelo que ela fez, e ela mostrou um probleminha específico no cabelo, que a gente conversou sobre isso, como contornar essa situação. Então, estar num grupo, como por exemplo do cabeleireiro integrativo, né? É uma forma de você conseguir aprender mais rápido, se aprender com a experiência do outro, né? Então, eu particularmente gosto muito de não ter que errar, não ter que entender alguma coisa que eu possa me antecipar e aprender com a experiência do outro. Se o outro já errou, se o outro já passou por aquilo, e ele compartilha essa experiência, eu acabo acelerando a minha curva de aprendizagem, tá? Outro contra de trabalhar sozinho é que você pode ter dificuldade em lidar com as atividades de gerenciamento de negócio. Isso pega, tanto que quando eu estava fazendo o evento, né, da Jornada do Zero Escovação Perfeita, quando o pessoal falava, eu trabalho em casa, eu ia lá e já colocava o comentário. Você trabalha em casa? Legal. Mas você tem uma missão dupla aí, que é aprender sobre a técnica da escovação em si e você também aprender sobre a parte administrativa, porque você tem um negócio na sua mão. Então sempre, se você vai escolher o caminho de atendimento sozinho, atendimento no seu espaço, você já sabe que você tem que desenvolver mais essa veia empreendedora, essa veia de gestão, né? Você como gestor ou como gestora do seu próprio espaço. Até por isso que eu também coloco no curso a parte de gestão. Eu sei o que é fazer o técnico e fazer a gestão do negócio. Outra questão que é contra aí, pode ser que você tenha dificuldade em colocar limites na cliente. Então, às vezes falta aquela questão de profissionalização do ambiente, por exemplo, porque você não consegue delimitar tão bem as coisas. No comecinho do salão a gente também teve um certo problema com isso, porque era a família toda que morava no local, e aí me incomodava muito essa coisa do barulho, da bagunça, né? A gente tinha bicho. Enfim, essa questão de profissionalização do ambiente, ou também a cliente que invade tudo, né? Tem cliente que é assim, que é mais espaçosa, vamos dizer. E aí, como você trabalha sozinho, você não sabe se você dá o limite ou não na cliente. Até uma das coisas que a gente compartilha aqui no salão, acaba acontecendo situações constrangedoras, situações difíceis. Eu chego para o pessoal e explico, olha, eu lidei dessa forma, né? Por quê? Você tem que gerar essa coisa quando você faz a gestão, você tem que também fazer a gestão do ambiente. E tem a ver com as regras, tem a ver também com os limites que você impõe na sua cliente, tá? Então, eu coloco assim, que um contra de começar como cabeleireira atendendo em casa ou no seu próprio espaço, é que você não basta só você ser uma boa cabeleireira, um bom cabeleireiro, você tem que ser um bom gestor, uma boa gestora, tá? Então é dupla jornada mesmo, tá? Como é que você começou, ou como você que tem muitas pessoas aqui que desejam se tornar cabeleireiros, cabeleireiras, e ainda não começaram, mas o que vocês veem sobre isso que eu coloquei, essas duas opções aí? Qual parece ser mais viável para você e por quê? Quando a gente vai tomar uma decisão, e isso que eu procuro sempre fazer como gestora, é olhar para as possibilidades
e tentar levantar esses prós e contras. Tanto que quando eu faço as respostas para vocês, eu estudo, né? Eu sento, penso, como é que eu posso responder da melhor forma possível? E fato é, eu não posso tomar a decisão por você, mas eu gosto de trazer essas variáveis, esses fatores e mostrar mostrar um melhor embasamento para você tomar sua decisão. Eu acho que isso é relacionado à maturidade também. Então, quanto mais você olha para o plano geral, você entende o objetivo de cada caminho, eu acho que você consegue se desenvolver melhor, tá? A Maria falou aqui, é muito interessante esse tema. Eu comecei sozinha, mas é muito difícil. Acho que começando como ajudante aprende mais. Maria, exatamente. Começando como auxiliar, como assistente, como ajudante, você vai se desenvolver mais rapidamente. Só que você tem todos aqueles contras lá que eu falei também, né? Você tem a pressão, você não necessariamente o cabeleireiro que você vai trabalhar, o cabeleireiro que vai trabalhar vai te ensinar, vai abrir. Tem cabeleireiro que esconde o jogo, né? Tem muito cabeleireiro que esconde o jogo. Então, né, no caso aqui, por exemplo, na Quimio, eu falo, a pessoa está trabalhando do meu lado, está me ajudando, eu falo para ela, ensino para ela o que ela perguntar, o que eu achar necessário ali na hora, né? Nem tudo eu posso falar, porque, né, às vezes a gente está trabalhando tendo que ter mais agilidade para trabalhar, mas assim, se a pessoa me pergunta, eu compartilho, né? Então, isso é questão de estilo profissional, mas nem sempre você vai ter um cabeleireiro para você trabalhar que vai fazer isso com você. Luma, o Ricardo falando, vou montar o estúdio em casa por necessidade, preciso cuidar do meu pai, mas preferia fazer estágio com um mega profissional antes. Ricardo, cara, se você vai montar o seu estúdio em casa, no caso, você precisa. Mas por que você não combina um freelance de, sei lá, um dia por semana? Será que você não consegue um dia? Porque às vezes você consegue, vamos dizer assim, compensar essa lentidão no desenvolvimento técnico, pegando um dia pelo menos na sua semana. Eu trabalho muito assim, gente. Eu trabalho em blocos de tempo. Então, assim, às vezes se você não consegue passar um dia, passa um período, né? Já que você vai ter que ter a sua estrutura em casa, fazer um pezinho aqui, um pezinho ali, tá? Mas de qualquer jeito, de qualquer forma, você tendo o seu espaço, você vai ter que estudar gestão. Módulo 4 lá de gestão, hein, Ricardo? Vai ter que devorar. Agora a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Como evitar que as pontas fiquem feias? Vamos lá. Ponta porosa, ponta dupla, ponta rala. Aqueles cabelos que, né, você vê que a ponta precisa ser aparada, elas ficam um horror, gente. Então, fato é, se a ponta está muito porosa, se ela está com um monte de ponta dupla e a pessoa não quiser aparar esse cabelo, por favor, não se culpe da sua escova não ficar perfeita, tá? Porque assim, se o cabelo não tem condições para você trabalhar, não vai ficar perfeito. Mas dá para você lidar melhor com isso. Então, eu vou falar de 3 pontos aqui para vocês lidarem com pontas feias. Mas entendendo que evitar pontas feias não significa que você vai corrigir na sua escovação uma ponta que está destruída. Beleza? Então, ponta destruída, ponta rala, ponta que está super porosa, ponta dupla, tripla, quádrupla, você não consegue corrigir na sua escovação. Se tiver um dano muito grande, você não corrige, você não consegue fazer um trabalho bem feito. Agora, evitar que a ponta fique feia, eu entendo que você tem 3 coisinhas aí que você precisa fazer. Então, quando você vai partir para a guerra, deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. Aí, tá enquadradinho. Quando você vai trabalhar com o cabelo e você começa a fazer a sua avaliação, cara, se você sentir que o cabelo está poroso ou o cabelo ele não tem emoliência suficiente, você precisa preparar com o produto certo. Ontem até estava testando um produto de uma proteína lá,
que eu até falei, putz, nossa, esse produto é interessante para cabelos porosos. Por quê? Porque eu passei no meu, estava testando, simplesmente testando. E no meu cabelo ele ficou mais rígido. Então, eu usei um produto, né, que eu quis usar, eu quis sentir o produto no meu cabelo e a condição não era compatível. Então, eu senti esse enrijecimento. Mas se você pega um cabelo que está extremamente poroso, poxa, faz sentido, né? Faz sentido você usar alguma coisa que dê mais cor. Só que às vezes o que você precisa é de mais emoliência. Pega um cabelo cacheado, pega um cabelo crespo, que ele é mais seco, que ele fica mais durinho no sentido de que ele não fica tão macio. Vai lá e escolhe um produto mais emoliente. Aí você vê, nossa, esse cabelo aqui dá muito frizz, né? Aquele cabelo levinho, que já fica muito frisado. O que você vai fazer? Você vai buscar um produto de efeito antiestático, tá? Então prepara o cabelo, por favor, prepara o cabelo com o produto certo. Outro ponto aqui importante. Aqui, né, por exemplo, esse cabelo, principalmente agora o tempo, né, o clima está mais seco, tem pouca umidade no ar. Então quando a gente passa a mão, a gente sente que o cabelo não tem quase umidade. Ou porque o cabelo já está assim, ou se você secou demais e percebeu que falta umidade no cabelo, você não vai conseguir modelar essa ponta. Tem muita gente que se preocupa em fazer alisamento de raiz e comprimento e chega na ponta, o que ela faz? Ela secou ali sem querer, e o cabelo, né, sem querer no sentido de que não conseguiu trabalhar a ponta, chegou na ponta, perdeu a umidade. O que você vai fazer? Vai molhar aqui e você vai trabalhar só a ponta. Você não precisa molhar a mecha inteira, você molha só aqui embaixo, né? E aí você tem, então, o quê? Um produto que já ajudou a sua vida, você tem uma umidade que você consegue trabalhar, e aí você vai para a questão da técnica em si, né? Falo sempre da apertadinha e da esperadinha. Então você precisa o quê? Você precisa ter tensão suficiente nessa ponta. Eu vejo um pessoal que fica aqui, ó, fica escovando o cabelo, e o cabelo ele fica só na superfície da escova. E aí ela não tem tensão. Esse cabelo não tá embrulhado, o cabelo fica solto assim, ó. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Vou pegar de perfil, ó. A pessoa tá escovando e o cabelo tá tudo para fora aqui. Como é que esse cabelo vai secar? Vai secar. Ele vai secar esticado. Aí ela não dá acabamento. Então, é o que eu falo, ó, gera tensão. Tensão não é puxar a cabeça da cliente, é você perceber que o cabelo entrou na escova. Aí você faz o trabalho que eu falo sempre aqui dos dedinhos auxiliares aqui, ó, embrulhando. Aí você tem que acompanhar, ver se tá certinho a sua ponta, tá escovadinha. Percebeu que você tem tensão, vem com o secador na velocidade baixa, temperatura alta. Aí quando você pega experiência, como eu, você vai ver. Eu tô com pouca umidade. Mas isso por quê? Porque eu já tenho a técnica. Você que não tem técnica ainda, não vai querer brincar de ficar secando o cabelo. Não tem umidade. Você queima. Ontem até, quando eu tava escovando, fazia muito tempo que eu não escovava no próprio cabelo. Mas como eu falei, tava frio, eu queria que minha cabeleireira me atendesse. Aí o que eu fiz? Deixei meu cabelo prontinho pra ela. E eu sequei o meu cabelo com a velocidade baixa, gente, porque meu cabelo faz um frizz do cão aqui. Senão, se eu achar que vou secar rapidão meu cabelo, vou ficar com um frizz horroroso no cabelo. Então, tem muita gente que tem tanta pressa de fazer a escovação, só que liga tudo, o secador tudo no máximo, só que não consegue dominar o cabelo. E aí a pessoa se frustra. Mas ela se frustra por quê? Porque ela tá com pressa. E, na verdade, ela acaba fazendo o cabelo rápido e não entregando qualidade. Aí o que adianta? Baixa a velocidade, faz o seu trabalho certinho aqui, ó. Entendeu o que eu falei de preparação? Entendeu o que eu falei sobre umidade? E vem e faz a pontinha aqui. Aí não fica feia. Tá? Vamos lá. Qual a melhor maneira para escovar cabelos crespos para que tenham uma boa finalização? Vou tentar passar um pouco rápido isso, porque eu coloquei lá. Olha, gente, escovar cabelo crespo, fazer uma boa finalização
não tem milagre, não é uma coisa, faça uma coisa, né? Essa coisa de, faça isso e tenha resultados incríveis, exponenciais e não dá, gente, é muito difícil. Não é uma coisa só, não. Ó, a Ana Isa falou aqui, eu tenho dificuldade mais com eu tenho dificuldade, mas com as suas dicas estou aprendendo muito. A Patrícia falou, eu tenho uma cliente que tem muito frizz, só consegue alinhar na prancha. Patrícia, tem uma coisa específica que eu vou falar, peraí. Quando o cabelo é curto na altura da nuca e a cliente quer as pontas para cima, mas não fica legal, mesmo polindo bem, tem que usar a chapinha? Não, aqui a gente não acredita nisso não. Vanessa, mas assunto de cabelo curto eu posso fazer um outro dia. Para ficar com acabamento bom, você tem que acertar a pegada aí, Patrícia. Patrícia não, Vanessa. Isso daí normalmente é por uma questão de direcionamento da subdivisão. Oi, meu amor, tudo bem? Pode falar um oi, vem cá. Pedro quer falar um oi pra vocês. Espera aí, gente. Ai. Até tirou a touca? Tirou a touca? Fala oi pro pessoal. Oi. Põe a touca. Põe a touca. Tá bonitinho com de touca. Não, pra cá, pra cá. Fala oi e fala tchau, porque você tem que ir lá estudar, oi, rapaz. Tchau! Vai lá. E meu beijo. Aqui meu beijo. Vai lá, tá? Então vamos lá. Qual a melhor maneira para escovar cabelos crespos para que tenha uma boa finalização? Primeiro ponto, você usar um produto que favoreça o seu trabalho. Não adianta você querer ir para a guerra, né? Imagina que você está diante da guerra lá e você vai sem capacete, você vai sem escudo, você vai sem a espada. Não dá. Então, coloca um escudo, né, forte, pega uma espada afiada e vai para a guerra. Então, você pega um cabelo que está crespo, seco e a pessoa quer alisar, por exemplo, você pode usar um protetor térmico em creme, tá? Porque você vai ter que fazer mais emoliência, vai ter que melhorar essa flexibilidade do cabelo. Aí, se você tem, por exemplo, um cabelo que não fica liso tão facilmente, tem produtos que eles falam lá, prolongam o efeito liso. Por quê? Eles podem ter silicone, eles podem ter ingredientes que são polímeros que ajudam na fixação da forma. Então, você vai para a sua guerra com a ferramenta certa, né? Com um escudo que você consegue carregar, a espada afiada que seja adequada para você. Não vai para a guerra sem usar um produto legal, tá? Então, você precisa ter 20 produtos? Não, se você tiver 3 pelo menos específicos para escovação, você já vai começar bem. Você tendo um protetor térmico em spray, um reparador de ponta silicone e um creminho, né? Um creminho, um protetor em creme. Você tem que ter um pouco de variedade de produto para facilitar o seu trabalho. Segundo ponto para você fazer essa escovação de cabelo crespo é você fazer a tal do gerenciamento ou controle de umidade e penteabilidade. Tem gente que vai escovar cabelo, aí o cabelo tá meio seco e meio molhado. Aí ela começa a escovar, pega o cabelo, né? Pega uma escova mista, começa a escovar, aquilo enrosca no nível, né? Então, assim, se você preparou do jeito certo, esse cabelo vai estar mais maleável, mais flexível. Só que se ele secar, você tem que fazer o controle da umidade. Umedece de novo para você conseguir fazer a sua escovação sem puxar, sem judiar da cliente. Aí outra coisa, terceiro ponto, né? Quanto mais enrolado o cabelo for, ou quanto mais denso, então a pessoa tem muito cabelo, ou o cabelo dela é muito enrolado, você vai ter que fazer subdivisão mais fina. Então se a gente pega aqui, que é, no caso dessa boneca, é o contrário, né? Ela tem menos densidade, o cabelo não é tão enrolado, eu pego uma mechona, tudo bem. Mas se você vai fazer um cabelo mais enrolado, você pega uma mecha mais fina. Por quê? Porque tem gente que pega a mecha grossa e vai trabalhar e aí acontece o quê? Que ela seca em cima, até já vou pegar a questão da raiz fofa aqui. A pessoa pega a mecha super grossa de um cabelo crespo ou de um cabelo denso, aí a mecha tá super grossa aqui e ela tá trabalhando aqui, trabalhando em cima. Pode até trabalhar embaixo.
Só que quando a mecha é muito grossa, se você subdivide, você vai abrir e você vai ver que esse meio aqui vai estar frisado, não vai estar tão bem alinhado, não vai estar tão bem alisado. Então a subdivisão também vai influenciar num bom acabamento de uma escovação de cabelo crespo ou cacheado. É por isso também que a escova pode ficar com a raiz fofa. E outra coisa da raiz fofa é que a pessoa ela fica com medo de queimar cliente, né? Por quê? Muita gente entra errado com o bendito do secador. A pessoa, ela quer fazer a escovação entrando com o secador na direção do cabelo da cliente. Não pode. Você tem que se alongar. Muitas vezes você tem que dar uma esticadinha para você alcançar a mecha e sempre entrar, né, em direção à escova e não em direção à cabeça da pessoa. É sempre em direção ao comprimento e pontas, né, da raiz para fora, aqui, ó. A gente trabalha muito assim, é tão bonitinho ver os alunos que aí você vai ver o jeito que o aluno do cabeleireiro integrativo manuseia o secador é diferente. Vai fazendo o trabalho aqui e não entra assim, ó. Né? Por quê? A pessoa fala assim, vou alinhar o cabelo, ela faz assim e já queima o cliente. Por quê? Porque também tá faltando o quarto ponto aqui, que é a tal da firmeza. A firmeza na hora da pessoa trabalhar. A firmeza não é puxar o cabelo, é você tensionar do nível certo. Você pode trabalhar com a escova por cima da mecha, ou você pode trabalhar com a escova por baixo da mecha, e aí você vai conseguir controlar o cabelo, o alisamento da raiz. Aí eu acabei falando do quinto ponto, que é o direcionamento do secador, né? Então, no alisamento, eu não faço tanta força de estiramento como eu vejo que o pessoal fica muito aqui, ó. Uma vez que você dá a pegada certa no cabelo, fez o alinhamento do jeito certo, tensionou o suficiente, quem vai fazer o alisamento vai ser muitas vezes o direcionamento do bico do secador, tá? Então você vai trabalhando todos esses pontos tudo junto, né? Até por isso que eu prefiro usar o bico do secador na vertical, assim, ó, ao invés de usar ele na horizontal. Porque aqui, ó, aqui fica, dependendo da região, fica mais difícil de trabalhar. Aí eu gosto de trabalhar com ele na vertical. A galera do frizz é assim. Muita cliente tem o frizz no meio do cabelo, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui acaba muito com a escova do povo. Eu vou até fazer uma observação aqui pra Mari, do cabelo da cliente da Mari. Acontece isso aqui, ó. Então, como tem boa parte do cabelo que não chega até o final do comprimento, na hora que a pessoa está escovando o cabelo, o que ela faz? Ela pode estar com a ponta bem tensionada, ela gerou tensão, tá firme a ponta dela aqui. Só que ela tá com a escova aqui embaixo e o vento aqui em cima. Tá tensionado. Só que na hora que começa a jogar o vento, olha o que acontece, ó. Aí ela fala assim, não, mas eu tensionei, por isso que a Luma falou, eu tensionei a ponta. Só que você deixou esse cabelo que não estava, né, preso, ele não estava sendo conduzido pela escova, você jogou o vento nele, aí ele seca assim, ó. Até Mari, vou mandar esse trecho depois pra Mari. Acontece isso aqui, ó, no cabelo que fica com frizz na parte do meio. Então, toda vez que você tiver frizz, você tem que pensar assim, o frizz ele precisa ser conduzido. Então você vai colocar a escova embaixo da mecha, você vai pegar o seu secador, vai tensionar, você tem que ter tensão. Por isso que eu falo, firmeza apertadinha. Você vai descendo, meio que acelerando a moto, bem que você dá uma aceleradinha na moto. Ó, então aqui, ó, velocidade baixa, temperatura alta. Eu venho aqui, ó, e vou fazendo isso, ó. Por quê? Esse frizz que tá na parte do meio, ele não vai ficar abandonado. Olha como sobra pouquíssimo cabelo embaixo. E se eu achar necessário, eu jogo o vento de baixo para cima. E aí eu jogo de cima para baixo, ó. Não fica nada de frizz aqui. E você gerou tensão, você esquentou o cabelo, você deu a forma dele para isso não acontecer. Olha só o que acontece. O comprimento aqui, ó, fica limpinho, ó. Aqui, ó, de perfil, ó. Tá vendo? E a parte de dentro dá para trabalhar um pouquinho melhor.
Mas aí você não perde esse cabelo de baixo. Isso também, outra coisa, da galera do cabelo crespo aí, que vai escovar cabelo crespo ou cacheado. A pessoa tá trabalhando aqui e solta o cabelo assim. Não pode. Você vem aqui e faz toda a condução para o cabelo terminar de esfriar na posição que você quer. A Simone falou aqui, Luma, ontem eu peguei um cabelo de tamanho longo, que era raiz crespa até a metade e do meio para a ponta lisa, de progressiva e bem poroso. Usei essa dica da mecha mais fina, show! E você acredita que o resultado da raiz crespa foi melhor do que das pontas, porque as pontas ficaram um pouco frisadas? Simone, você viu a primeira pergunta? A segunda, a pergunta anterior, a resposta que eu dei, de como fazer para a ponta não ficar feia. Se a sua ponta ficou frisada, molha, umedece, vai lá e trabalha direitinho a modelagem da ponta, tá? Então, assim, mas é mais desafiador modelar a ponta de cabelo com progressiva. Aí você tem que usar, dá-lhe apertadinha, dá-lhe esperadinha, né? Apertadinha, esperadinha, com a umidade certa. Eu vou disparar aqui os 8 pontos, os 8 tópicos com relação a essa pergunta, tá? Eu vou resumir aqui rapidão. Qual a melhor maneira para escovar um cabelo crespo para ter uma boa finalização? Utilize o produto. Primeiro, utilize o produto que favoreça o seu trabalho. Segundo, controle a umidade e a penteabilidade. Terceiro, faça subdivisões finas, mechinhas bem fininhas. Quarto, trabalhe muito bem essa questão de firmeza e apertadinha. Quinto, faça o direcionamento do secador para você fazer o alisamento com o direcionamento do secador, ao invés de ficar puxando. Sexto, tipo de escova. Para você ter mais aderência, escova mista, alisamento com escova mista, tá? Modelagem dá preferência para usar a térmica. Sétimo, temperatura quente, velocidade baixa, para você conseguir fazer o cabelo ceder. Oitavo, não joga o cabelo assim, vai fazer a acomodação dele bonitinho aqui, deixa ele esfriar quietinho, ó. Tá vendo que na primeira vez que eu joguei esse cabelo, que eu fiz assim, ó, que ele tava quente, ele ficou mais levinho, ele ficou com mais frizz, né? Agora, uma vez que ele dá uma esfriada, ele assentou na posição certa, ele já tem um outro caimento, ele não fica aquele cabelo, ó que interessante isso. Por quê? Porque ele esfriou do jeito que eu coloquei. Vamos lá. Como diminuir o tempo de escovação? Pois eu estou demorando em torno de 50 minutos para escovar um cabelo crespo ondulado. Acho que ela quis dizer cacheado aqui, acho que é a pessoa que escreveu. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Não é possível eu saber se 50 minutos é um bom tempo ou não, porque eu não sei o comprimento desse cabelo, eu não sei a densidade desse cabelo. Então, eu até entendo quando vocês mandam as suas dúvidas, ela foi específica até, né? Só que eu não vi o cabelo. Então, primeira coisa, eu não sei se é muito ou se é pouco, tá? Então, como eu não entendi exatamente como que é esse cabelo, eu vou mostrar para vocês o que eu penso, como é que eu oriento. Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço é quando a pessoa fala de tempo, né? Quando ela questiona essa questão de tempo rápido, devagar. Primeiro, para quanto tempo você que fez a pergunta, ou você que está se questionando aí de acelerar a sua escovação, eu pergunto, quanto tempo você acha que é possível escovar o cabelo em questão? Então, você vê um cabelo na sua frente, por exemplo, esse aqui, eu viro e falo assim, esse cabelo aqui, eu tô levando 40 minutos para escovar, por exemplo. Então, o fato é 40 minutos. Aí a pessoa fala assim, 40 minutos é muito tempo. Aí ela pega e fala que quer escovar mais rápido. E aí, a questão é a seguinte, escovar mais rápido quanto? De 40 você vai para quanto? Né? Então você tem que pensar no número específico. De 40 minutos eu quero reduzir para 35. Eu quero tirar 5 minutos dessa escovação. Tá bom? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque senão vocês ficam gerando uma expectativa de acelerar o trabalho de vocês, que é irreal, né? A pessoa leva 40 minutos para escovar o cabelo da cliente e ela põe na cabeça dela que ela quer na próxima vez escovar em 20. Vai ficar uma porcaria, porque ela ainda não passou pelo aprimoramento de reduzir primeiro para 35, depois para 30, depois para 25, tá? Então, sejam específicos nessa questão de tempo. Por quê?
Se você ficar esperando fazer uma escova muito mais rápida do que você tem a capacidade hoje de fazer, você vai se iludir e você vai se frustrar, tá? Outra pergunta que eu faço em questão. Então, a pessoa sabe o tempo que leva, pensou no número específico, mas ainda assim, será que esse cabelo em questão, a própria cliente ou o profissional conseguem escovar o cabelo dela em menos tempo? Tá? Se a resposta da cliente, né, tem cliente que escova o próprio cabelo. Se a cliente falar assim, olha, eu escovo o meu próprio cabelo, mas eu demoro 1h10 para eu escovar e não fica tão bom, se a pessoa está levando 50 minutos tá bom. Se ela está fazendo escovação com boa qualidade, 50 minutos para a cliente tá bom. Então você tem que saber o que é aceitável para a cliente. Tem muitas vezes que eu percebo que a cliente está impaciente e eu pergunto para ela, você tem algum compromisso? Né? Você está com pressa? Por quê? Porque isso vai me dar a noção de quanto tempo eu tenho para fazer o trabalho. E você precisa saber se o tempo que você está achando que você tem que fazer o trabalho, se ele é adequado ou não para a cliente. Aí outra questão é, se outro profissional faz a escovação muito mais rápido do que você, né? Então aí a gente pode pensar nessa redução gradativa aí, essa melhora gradativa de tempo. Mas se outro profissional não consegue escovar o cabelo dela em menos de 50 minutos, é porque o cabelo dela é mais difícil. Né? Então a gente tem que entender essa questão de tempo relacionado a, primeiro, você saber qual que é o tempo da cliente, qual que é a percepção de tempo da cliente, qual que é a sua percepção, expectativa de redução de tempo e se tem outros profissionais que conseguem fazer mais rápido ou não que você. Porque se alguém consegue fazer mais rápido, então é possível. É possível, né? Mas você tem que analisar também como é que é feito esse outro profissional, como é que ele trabalha. Tem gente que trabalha rápido queimando cabelo, aí não dá. Né? Aí, entendemos essa situação toda aí, de tempo, né? Porque tempo é muito psicológico, gente, muito psicológico. Eu vou dar umas orientações bem legais aqui para você. Primeiro, para acelerar o seu processo, usa produto que acelera a secagem. Tem produto que acelera a secagem, como por exemplo tem o da Schwarzkopf, o Flatliner, o Blow and Go. Eu acho que o liso mágico da Lovell também dá uma aceleradinha, tá? Então, assim, tem produto que vem escrito na embalagem, que o fornecedor, o fabricante orienta, esse produto ajuda a acelerar a secagem de tempo, ou a secagem, né? Isso significa que provavelmente é uma base alcoólica. Só que aí você tem que ponderar. A condição do cabelo permite que eu seque mais rápido, ele já não tá seco, né? Aí você tem que ponderar isso tudo. Mas tudo bem, existem produtos que dá para fazer isso. Segundo ponto, quanto mais enrolado for o cabelo, mais umidade você vai precisar e você vai levar mais tempo. Só que se você percebe que o cabelo, na hora que você começa a bater o secador, essa semana aconteceu também, passou. Eu tava atendendo uma cliente com o Fagner, que trabalha comigo. Aí ele começou ela tava com pressa, o cabelo dela tava super embaraçado, né? Um cabelo descolorido, progressivo, aí dá um trabalho para desembaraçar. Aí eu comecei a mexer assim no cabelo dela, eu falei para ele, vamos começar a pré-secar, que ele vai soltar. Então você vai adquirindo essa experiência de perceber, o cabelo não tá desembaraçando úmido, mas ele vai desembaraçar seco, né? Então você tem que fazer esse gerenciamento de umidade para facilitar a tua vida. Outro ponto para você acelerar esse processo de secagem é você começar pelo contorno ou pelas partes que são mais enroladas, porque você já facilita a sua vida. Então a pessoa tem um cabelo enrolado, começa a secar aqui, quase nem pré-seca contorno e já vai fazendo a escovação no contorno para alisar e já conseguir ganhar essa finalização, né, de onde a gente fica mais evidente, né? Deixa eu ver qual que é a mais... Tá. Nem sempre o secador ligado no máximo significa que o seu trabalho vai ser mais rápido. Isso eu falei hoje já também. Você pode estar perdendo tempo tentando corrigir o trabalho que secou errado. Então, abaixa a velocidade e usa a temperatura quente. A pessoa quer acelerar o trabalho lá tudo no máximo. Aí o cabelo secou daquele jeito lá que eu mostrei pra vocês. Vazou o cabelo. Aí ela vai tentar corrigir aqui, só que aqui já secou.
E como eu falei, quem não tem experiência para conseguir colocar a temperatura certa, fazer a tensão certa, já se perdeu aí. Então, às vezes, é melhor você abaixar a velocidade do secador naquela região que você está vendo ali que ela está meio perigosa, que ela está querendo, ameaçando ficar não tão lisa. Você abaixa a velocidade e consegue trabalhar, modelar melhor, para você não ter que fazer retrabalho, tá? E aí você vai para o alisamento também com uma escova mista, né? Na hora de modelar, se necessário, você troca, pega uma técnica. Dá um curtir, compartilha. São 4 perguntas que eu respondi hoje. Deixa eu tirar aqui. Eu falei sobre, primeira coisa, como iniciar na profissão de cabeleireira. Como iniciar. Mostrei 2 caminhos que vocês podem seguir para começar. Depois eu falei sobre a parte de pontas, né? Como evitar que as pontas fiquem feias. Então, dei uma luz aí em cima dessa questão de pontos. Aí eu respondi sobre qual a melhor maneira para escovar cabelos crespos para que tenha uma boa finalização. Não é fácil, não é simples, são 8 orientações, 8 técnicas, né? Aprendi essa com a Mari, também aluna. São 8 orientações que eu dou para você para fazer uma boa finalização de crespo. E aí uma pergunta aqui, a última, que foi como diminuir o tempo de escovação, porque a pessoa está demorando 50 minutos para escovar um cabelo crespo ondulado. Então, primeira coisa é você entender se essa questão de tempo é muito ou é pouco para o cabelo dessa cliente em questão. Se ela acha muito ou pouco, né? Se tem alguém que faça mais rápido que você e, tipo, ajustar essa expectativa de redução de tempo para algo que seja real. Se a pessoa faz em 50 minutos, ela quer fazer em 25 de uma hora para outra, não rola, não dá. Aqui no conteúdo da live, eu acabo misturando muitos assuntos, porque são diversas perguntas, são coisas diferentes. Dentro do curso, a base do cabeleireiro integrativo, dentro do curso eu faço esse faseamento da aprendizagem para facilitar. Eu acredito muito nessa questão de não é o que eu falo para você, a aula que eu dou para você, mas é o quanto que você consegue reter desse conhecimento, né? Então, assim, lá no curso eu sou muito mais chata do que eu sou aqui na live, porque eu tenho que ser chata. Professora chata é sucesso pro aluno, porque pega no pé, tem que fazer resumo, tem que fazer atividade, assiste o conteúdo teórico. Ai, que ótimo, aprendi um monte de coisa. Tá bom, mas eu quero saber o quanto que do que você aprendeu, o quanto que você consegue botar para fora, o quanto você consegue explicar para as pessoas, o quanto que você consegue transformar isso num bom atendimento, um atendimento diferenciado. É isso que eu quero dos meus alunos. Tá? Faz o seguinte, bate um print aí da live, compartilha no seu Instagram, marca o cabeleireiro integrativo e mostra para sua cliente que você está estudando. Mostra que você está aqui, ó, trabalhando, né, desenvolvendo a sua técnica para que você consiga atender melhor. Então, toda vez que a cliente sabe que você está estudando, as clientes ficam doidas. Pode apostar. Eu gosto muito de fazer curso, porque até as minhas clientes, elas acabam criando isso de... E aí, as novidades? E os cursos? Aí eu sempre falo, então eu fiz um curso assim, assim, assado, aprendi tal coisa. Então você gera ali na sua cadeira esse ambiente de novidade, esse ambiente de evolução, né? Uma vez eu fiz uma aula que eu trouxe essa analogia, né? Que é a água parada da dengue, né? Então a cliente, ela quer que você seja, ela espera que você seja uma fonte de água limpa, né? Que você tá lá se renovando o tempo todo. Se ficar parado, dá dengue. Olha lá, a Gisele falou, é verdade, elas perguntam mesmo. Elas sempre perguntam dos cursos, das coisas, tá? Beijo, grande, fui!